José Comblim faz 100 anos. Um teólogo da praxis. A praxis do teólogo. Por Romero Venâncio, UFS. O teólogo belga/brasileiro/nordestino José Comblim faz 100 anos. Ou louvando a quem bem merece. Conheci de perto o P. José Comblim em duas situações diferentes. Primeiro, no ITER, Instituto de Teologia do Recife, onde ensinava a história da Igreja, Primeira Igreja e a patrística. Impressionante o conhecimento e erudição no tema. Mas sem aquele ranço conservador de acreditar que o passado é a única coisa que define a Igreja. Era crítico das equivocadas leituras dos antigos padres sem colocar a fé em situação constrangedora. Sabia da sabedoria do passado para a Igreja, mas sem ofuscar os tempos presentes. Os valores que enfatizava nos estudos da Igreja primitiva eram sempre os comunitários, proféticos e a coerência com a escolha da fé no Cristo ressuscitado que a primeira comunidade fez. Sempre imaginei que ele tinha um método de ensino totalmente antenado com o espírito do Concílio Vaticano II e com a sabedoria patrística. Segundo momento, foi na cidade de João Pessoa nos anos 90 quando ele veio morar nas aproximações da capital paraibana e através do professor Alder Júlio Calado, um dos mais sinceros discípulos de José Comblim. Alder sempre soube articular Comblim com Paulo Freire sem menos ou mais. Imagino sempre três variantes do teólogo Comblim: o escritor, o homem de projetos missionários, o homem com um sentimento de latinidade. O escritor. Comblim era um escritor compulsivo. Escrevia todo o tempo que lhe fosse possível. Uma espécie de Sartre da teologia. Nunca sei exatamente quantos livros, artigos, capítulos de livros ou texto de ocasião este homem publicou. E sei que não escrevia para contar suas publicações. Comblim em nada se parece com esse produtivismo acadêmico brasileiro, sempre doentio e inócuo. A preocupação dele era a reflexão e renovação. Um teólogo para Comblim era um ser de pensamento e pesquisa. Não faz sentido um teólogo que não pesquisa, não se atualiza. Mas isto não é tudo na vida de um teólogo. A teologia requer uma praxis. A atividade pastoral de um teólogo na vida concreta das pessoas tem seu valor incontornável. Não se escrever para se alienar. Se escreve para se libertar. Comblim via na escrita teológica uma forma de pensar a libertação. Libertação do êxodo, profética, cristã, popular. Latino-americana. A escrita de Comblim é sempre representativa em seus temas de livros: Jesus, Atos dos Apóstolos, Igreja, Trindade, Antropologia, Cidade, Missão, Formação, sede-s. Impressionante a quantidade de livros e temas em teologia. O homem de projetos missionários. Comblim toda a sua vida foi um homem de fé. Viveu momentos turbulentos da Igreja no século XX. Viu os invernos e primaveras da Igreja na Europa e América Latina. A experiência do teólogo pesou em sua formação e suas escolhas pastorais. Comblim, num filme documental sobre Dom Helder Câmara, afirmou que, quando o arcebispo de Olinda e Recife via alguém, sempre via ali um projeto. Eu afirmo que Comblim era assim, via pessoas vinculadas a projetos de vida, pastoral, libertador. Comblim já nos anos 60 pensava projetos pastorais vinculados à vida das pessoas em seu lugar de existência e de trabalho.
Pensar a teologia vinculada ao trabalho em sentido paulino foi uma marca da teologia de Combline. Sempre reclamou dos padres/seminaristas não trabalharem, em termos de ofício como qualquer ser humano. Separar um jovem pobre de sua família e seu lugar de vida, lhe dar uma vida de classe média nos seminários e formá-lo numa bolha, corre-se um sério risco de formar um padreco pequeno burguês, distante das reais condições do povo. E isto é sério. Não é apenas chavão. Combline via nos projetos missionários populares, campo e cidade, uma alternativa à clericalização da Igreja no Brasil. A teologia da enxada foi o início. Depois vieram as experiências de centros de formação missionária no campo. E depois vieram as primeiras experiências de formação missionárias nas periférias das cidades no Nordeste, jamais exclusivo apenas ao Nordeste. Formar teologicamente os leigos para a ação no mundo dos pobres. Combline e o monge João Batista foram fundamentais para a comunidade Bom Pastor de Aracaju, por exemplo. Os exemplos poderiam se multiplicar por aqui. Mas fiquemos apenas com isto: Combline foi um teólogo da praxis. Até o fim de sua vida. O sentimento de latinidade. Combline sempre chamou a atenção para nossa condição de brasileiros/brasileiras na América Latina. Somos latinos. O Brasil tem um problema sério em ser latino-americano. O nosso eurocentrismo e herança colonial é muito impactante. Uma das características centrais da teologia da libertação foi nos colocar enquanto igrejas no coração da América Latina. A pátria grande, como dizia Pedro Casaldáliga. Combline viajou muito aos países latino-americanos e sempre tinha algo a nos dizer. As experiências políticas, pastorais e das organizações populares. Sabia bem do marxismo latino-americano, das experiências de enculturação de uma teologia indígena, das lutas populares por terra, água, comida, moradia, direitos. Uma teologia latino-americana sempre aparecia em suas reflexões teológicas. Por tudo e por mais, Combline é um teólogo do século XXI.